Olá, crianças! Olá, senhores e senhoras responsáveis! Aqui estamos juntinhos para mais uma aula de história. E vejam a segunda parte, certo? O nome deste documento, o título deste documento, está Atividade de História 4, a segunda parte da atividade da aula de História desta semana, onde vamos ainda contemplar diversos povos nas Terras das Palmeiras. E Terras das Palmeiras é o significado da palavra Pindorama, do Tupi-Guarani, que era o nome dado às terras que hoje chamamos de Brasil. Os Tupis-Guarani, os indígenas que aqui moravam, nomearam esta terra como Pindorama, Terras das Palmeiras. Percebam que estamos na segunda parte da aula de História, tá certo? Nesta segunda parte da aula de História, vocês conhecerão a realidade da população indígena pertencente ao grupo Tapuia. Lembram da diferença entre os tapuias e os tupis? Na aula anterior a gente pôde conhecer bem um pouco da tribo Tupinambá, pertencente ao grupo dos tupis. Crianças, será apresentado a vocês o elemento natural mais abençoado para os índios, visto como um patrimônio até. Se preparem porque importantes informações surgirão. #bons estudos e não esqueçam de me procurar pelo WhatsApp para esclarecer quaisquer dúvidas que surgirem. Com carinho, tio Jô. O modo de vida dos tapuias. Vamos a uma leitura bem delicada. Os tapuias, em geral, eram... Deixa eu ampliar a tela. Os tapuias, em geral, eram de constituição física muito forte e tinham cabelos pretos e crescidos. Eles pintavam o corpo com tinta extraída do genipapo e do urucum, muito idêntico aos tupis. E colocavam penas coloridas em seu corpo com mel silvestre. Olha uma diferença aparecendo. Os homens usavam uma espécie de coroa feita de penas. Por vezes, portavam mantos feitos de algodão. Faziam furos nas orelhas e colocavam nelas ossos de animais ou pedaços de madeiras, iguais aos tupis. Também furavam o lábio inferior para colocar enfeites. Além disso, usavam pulseiras feitas de penas e de corais. Eles mudavam de moradia e de lugar conforme a época do ano. Viviam a maior parte do tempo no mato, alimentavam-se de caças, raízes e frutos silvestres e dormiam em redes. Eita, que coisa boa dormir em rede. Para se aquecer, faziam enormes fogueiras nas matas. Eram comandados por um líder que, ao amanhecer, costumava dar as orientações necessárias para a caça e a pesca. Tomavam banho, iam dormir e, assim que acordavam, esfregavam o corpo com areia grossa. Em seguida, banhavam-se novamente para espantar a moleza e ter força para o trabalho. Veja que forma de acordar inusitada, né? Acordar, passar areia grossa no corpo, depois tomar outro banho para despertar. Isso devia servir para alguns preguiçosos e preguiçosas que eu conheço. Até para mim. Quando mudavam de lugar em busca de alimentos, eram as mulheres que carregavam as armas e os utensílios que dispunham. E o que é dispunham? Eram as armas e os utensílios que todos os homens tinham. Eles dispunhavam destes utensílios, dessas ferramentas. Eles precisavam, eles carregavam, eles tinham. Ao chegarem ao local onde construiriam a nova morada, os homens saíam para apanhar os peixes, caçar e buscar mel. As mulheres se ocupavam das raízes para fazer farinha. Os tapuias, assim como grande parte das tribos nativas aqui da terra Pindorama, tinham uma relação muito íntima com a terra. Eles conheciam, por exemplo, o tempo adequado para o plantio e a colheita do milho e outros recursos naturais. Além disso, mantinham uma forte religiosidade, a partir da qual pediam chuva, boas colheitas e proteção contra os inimigos. Crianças, vejam bem, a terra para os tapuias era como algo religioso. Acreditamos que seja como se fosse uma idolatria, onde eles cuidam disto. Vamos lá para a Mãe Terra. A Mãe Terra, esse é o elemento natural. Já dei um spoiler sobre a atividade. A Mãe Terra, esse é o elemento natural para os tapuias, que eles haviam como um aspecto bem religioso e íntimo,
Até porque eles já gostavam tanto dela que já pediam a ela chuva. Nesse último parágrafo aqui anterior, a gente pode ver. Eles conheciam, por exemplo, o tempo adequado para o plantio e a colheita do milho e outros recursos naturais. Além disso, mantinham uma forte religiosidade a partir da qual pediam chuva, boas colheitas e proteção contra os inimigos. Eles pediam isso à Mãe Terra e a Mãe Terra dava. Ótimo, mas é sério que a Terra fazia isso com eles, é? Ele dizia assim, me dá um peixe, a Terra, puf, rebolava um peixe nele? Não, gente, não é assim. Eles acreditavam que tudo que eles fizessem, se eles conversassem com a natureza daria em resposta àquela conversação, aquele aspecto bem sentimental que eles tiveram com a Terra. E acreditem, eu quando estou um pouco bem amargurado aqui de dentro, ou até mesmo daqui de dentro, eu chego para as minhas plantinhas que eu cuido com tanto amor, converso tanto com elas, desabafo minhas mágoas, não choro, mas falo tudo de tudo mesmo, eu falo assim, bem para que elas ouçam. Outros, o senhor é doido, é? Não, isso me faz bem. E isso, para o nosso lado, como eu posso falar, espiritual, faz muito bem. Vocês lembram, eu não sei se nem todos vocês vão relembrar. Alguns de vocês e algumas de vocês vão se lembrar de tia Célia, que foi nossa coordenadora. Tia Célia disse que quando ela está um pouco amargurada, ela se abraça numa árvore. E ali ela sente toda a negatividade, se esfarelando. Ela diz que isso faz bem para a alma. Ela diz que abraçar-se com alguma planta, depositar nela toda a esperança que a gente precisa, isso vai fazer bem para a nossa alma. Isso vai libertar a negatividade e dando muito espaço à positividade em nossa essência. E isso é cultura que foi se apresentada desde essa época, que os índios tinham a terra como uma divindade. Vamos à leitura. Em geral, tudo o que os povos indígenas precisavam para satisfazer suas necessidades era retirado da floresta e dos rios. Frutos, peixes, raízes e folhas eram usados como alimentos ou na obtenção de remédios. Os indígenas também retiravam da natureza materiais como madeira, argila e palha para produzirem efeitos para o corpo, ferramentas, panelas, cestos, bem como para construírem suas próprias habitações, as ocas. Entre esses povos não haviam donos da terra. Opa! Entre esses povos não haviam donos da terra. Crianças, a quem pertence a borracha de vocês? Né? A quem pertence, deixa eu ver, a quem pertence o sapato do pai de vocês? A quem pertence o vestido da mãe de vocês? A quem pertence o celular da mãe de vocês? A quem pertence o potezinho de beber água do cachorro? Gente, essa questão de pertencimento, de dizer que este celular é meu, aquilo é meu, aquilo é meu, aquilo é meu, os indígenas tinham com seus utensílios, com as suas ferramentas, mas com a terra não. A terra era um patrimônio. A terra era dever de todos os indígenas cuidarem. Até porque se faz bem a todos, é dever de todos zelar. Essa visão tão coletiva devia ser tão bem vista e praticada pela sociedade hoje em dia. Só que fere, acredito que fere a essência do homem e ele não gosta de fazer isso. Vamos lá. Entre os povos não haviam donos da terra. Para eles, a terra era como uma grande mãe. E se é mãe, dá de tudo e cuida muito bem. Porque dela tiravam o que precisavam para sobreviver. Além disso, tudo o que era cultivado servia para toda a comunidade indígena. As tarefas cotidianas eram divididas entre os habitantes da tribo. As mulheres, além do preparo dos alimentos e do cuidado com as crianças, eram responsáveis pela colheita, pelo plantio e pela fabricação de utensílios de cerâmica. Os homens cumpriam tarefas como derrubar a mata e preparar a terra para o plantio. Eles também confeccionavam canoas, caçavam e pescavam. Era comum que os indígenas se organizassem em aldeias. Cada aldeia tinha um chefe que era responsável pela aplicação de leis e punições e pela organização da caça e das guerras. Além do chefe da aldeia, outra figura importante era o pajé, conhecedor dos efeitos das ervas e de rituais usados para curar os doentes. Pajé está sendo
Ui, volta. Está sendo explicado bem aqui, ó, o que é o pajé, o significado desta palavra. Está bem aqui, certo, gente? Um conjunto de aldeias formavam uma nação ou tribo. Haviam tribos rivais que guerreavam entre si. Vai ver até os tapuias contra os tupis, ou até mesmo alguns tapuias contra outros tapuias, e outros tupis contra outros tupis, certo? Estalou meu dedo, chegou a atividade. Passo demais, vou fazer de novo. Eu vou piscar meus olhos, dê bem atenção para meus olhos. Eu vou piscar os olhos, apareceu a atividade. Eu sou mágico. Eu uso minha telepatia, eu sou telepatético. Crianças, informem como era o modo de vida desses indígenas quanto aos ornamentos do corpo. O que eles utilizavam no corpo, como eram, não dê exemplo, explique. Como era uma moradia, não dê exemplo, explique. Diferente da atividade da outra aula de história, você teria de dar exemplo. Aqui você só precisa explicar. Questão segunda, sobre o texto que explica como viviam os tapuias, marque X nas opções corretas. Tem mais de uma, igual meus dedos das mãos, tem mais de uma. Sobre a relação dos povos indígenas com a terra, responda aos itens. Qual a importância da natureza para a sobrevivência dos povos indígenas? O que os indígenas retiravam da terra? Escreva exemplos. Explique por que entre os grupos indígenas ninguém se considerava dono da terra. E número 4. Qual a importância do pajé na sociedade indígena? Meus amores, pisquei os olhos. Ainda tem questão 5. Pensaram que já tinha acabado. Essa tá mais mole. Do que beber água de olho fechado. É fácil. Vá embora. Depois da questão... Eu não vou nem ler, porque tá tão fácil. Depois da questão 5... eu pensei que teria questão 6. Eu sabia que não tinha. Meus amores, até a próxima aula. Já a gente se encontra de novo, vice.